Guedes, e você sempre com receitas gostosas, práticas para o seu dia a dia, para você fazer para seus amigos, para os seus familiares, ou muitas vezes fazer para vender, por que não? A Aninha é um bom exemplo disso, né, Ana? Sim. A Ana me mostra que cada... A Ana já veio aqui com... Dá um outro beijo aqui. A Ana é o seguinte... Ela já veio com o cabelo de tudo quanto é cor. Daí agora ela diversificou. Agora ela veio com todas as cores. Essa é a Ana. É que eu cheguei no salão, fiquei na dúvida de qual cor escolher. Aí você pôs amarelo, verde, vermelho, laranja. Rosa. E as misturas, né? Porque tem um degradê de várias cores aqui no cabelo. Olha, se for retocar, ferrou, ninguém acerta. A Ana é o seguinte, ela faz doces maravilhosos. A especialidade... Bolo de rolo. Bolo de rolo. Já fez muitos bolos de rolo aqui. Mas olha que maravilha você fez, Aninha. É um bolo de chocolate. É, um bolo de brownie, né? Brownie. A massa bolo de brownie. Um bolo brownie com recheio de caramelo com flor de sal e mousse de chocolate meio amargo. Luana, você viu que chique, meu? Olha, você de casa, você vai conseguir fazer. Incrível. Tô tentando inovar, sair do bolo de rolo. É isso aí, saiu bem, saiu bem. Vamos começar? Vamos começar. A gente começa pelo brownie. Vamos começar pelo brownie. Então, a gente vai levar o chocolate e a manteiga para banho-maria. São 2,5 xícaras de manteiga. Quando você faz essa receita, você faz sempre em peso, tá? A gente transferiu para a dona de casa conseguir. Então, 2,5 xícaras de chocolate meio amargo. Quer desligar? Quer, senão vai... Tá. Esse é um truque legal, né? Fazer com ele... Aqueceu, desliga. Aqueceu, desliga, até por causa do vapor, né? Pode cair gotículas de água no chocolate. Então a gente vai pôr as 2,5 de chocolate meio amargo. Tá, e deixa em banho-maria. Deixa em banho-maria e a gente vai colocando também a manteiga para derreter tudo para ir junto. ajudando. Então aqui no total tem 2,5 xícaras de manteiga também. Então 2,5 xícaras de chocolate meio amargo, que você pode ir mexendo. Inclusive isso é bom, né? Sim. Porque daí ele não fica só aonde está mais quente do banho-maria para derreter. E vai derretendo por igual. Perfeito. E a gente coloca a manteiga agora para derretendo junto. Pode colocar toda ou quer uma parte? Pode colocar toda. Toda. A gente pegou um bolo no tamanho bom. Então são 2,5 de cada, certo? 2,5 de cada, exatamente. Perfeito. Ana, quando você coloca essa quantidade de manteiga, é para aquela estrutura do brownie? Para a estrutura do brownie. E como a gente vai usar cacau 100%, o cacau ele tem um agente secante. Eu preciso ter mais gordura na minha massa, senão ele vai ressecar e ele não vai ficar aquele brownie molhadinho, vai ficar uma massa seca. Isso acontece com praticamente todas as receitas que você usa o cacau. Exatamente. Né? Por isso que alguns bolos que precisa ficar mais molhadinho, eu até sugiro usar o chocolate 50%, se você não souber dosar a quantidade de gordura, porque inevitavelmente seu bolo pode ficar muito seco. Ah, entendi. Então, por exemplo, o que você está falando isso acontece no mousse quando você vai fazer, acontece no sorvete quando a gente faz o sorvete, acontece a mesma coisa. Cada ingrediente tem uma função dentro do doce, exatamente. Não é? É legal que você sempre explique muito bem isso. Então eu sempre, inclusive bolo de rolo, quando eu faço bolo de rolo de chocolate, eu não uso cacau, porque senão ele deixa a massa muito quebradiça. Entendi. Então a gente joga o 50% que também tem um sabor muito bom. O truque, então, nesse caso, seria acrescentar um pouco mais de sólido e gordura. E gordura, exatamente. Para quem faz um bolo X de chocolate e a receita... Já sujei meu dedo de chocolate, não faz mal, né? É sempre acrescentar, então, um pouquinho mais de gordura. Acrescentar um pouquinho mais de gordura. Perfeito. Então, aqui 2,5 xícaras de chocolate. Já está quase derretendo. 2,5 xícaras de manteiga. Manteiga. Vai deixando e vai mexendo. Vai mexendo. Perfeito. Terminando aqui, quando ele derreter, deixa eu já ir mexendo aqui, a gente vai levar para a batedeira com 4 xícaras de açúcar mascavo. Perfeito. Então, deixa eu te falar uma coisa. Muita gente, quando a gente faz essa receita, a primeira coisa que pergunta é, posso substituir o açúcar mascavo? E eu sempre falo, Ana, não sei se você concorda, eu falo, olha, para essa receita não, porque o sabor, né, dele é diferente. Não vai mudar a textura, você consegue usar o outro açúcar, mas o sabor você sente uma diferença muito grande. Aí, tá quente. Tá, pode deixar. Aí você seca sempre aqui embaixo para não correr o risco de cair água lá dentro, ó. Exatamente. Secou aqui onde você pôs o banho-maria. Então, vai para a batedeira. Tá morno isso daqui. Cuidado sempre para pegar. 2,5 xícaras de chocolate. Com 2,5 de manteiga. Que a gente colocou em draja, certo, Aninha? Exatamente. Lembrando, nesse caso, o ideal é que seja manteiga sem sal. Manteiga sem sal. Manteiga sem sal, até porque a gente já vai fazer um caramelo
O caramelo tem sal. Já tem sal. Então, o chocolate já é meio amargo. O que a gente vai usar na massa é o cacau. Então, tem pouco açúcar, vai. E as pessoas sempre... Pouco açúcar? Pouco açúcar, porque por já enquanto, vai... Por enquanto, porque já 4. vai entrar 4 xícaras do mascavo. Agora, ele tem um poder adoçante, vamos assim dizer, menor. Sim. Né, o açúcar mascavo. Ele traz mais sabor do que doçura. Agora, o que eu ia te perguntar era o seguinte. Quem quiser fazer com chocolate ao leite aqui, pode fazer. Pode fazer. Vai ficar menos vai ficar mais doce, vai ficar mais doce. E aí, uma atenção... Tudo de uma vez? Tudo de uma vez. E aí, uma atenção especial para a quantidade de manteiga. Porque o chocolate ao leite, ele tem mais gordura que o chocolate meio amargo. Sim. Então, a gente vai ter que reduzir um pouco a quantidade de manteiga, porque senão aí ele vai ficar gorduroso demais. Se fosse o chocolate branco, mais ainda. Mais ainda. Porque ele ainda tem mais gordura. Ah, perfeito. Então, quanto mais gordura tiver o chocolate, reduz a quantidade de manteiga. Reduz a quantidade Por exemplo, de manteiga. aqui a gente está usando 2,5 xícaras de chocolate meio amargo para 2,5 xícaras de manteiga. Se fosse usar o ao leite, seriam mais ou menos 2,5 para 2. Para 2, exatamente. Se fosse usar o açúcar, estou chutando aqui, mas é um cálculo que eu faço rápido quando eu faço sorvete. Se fosse usar o branco, 2,5 xícaras de chocolate para 1,5. Para 1,5 de chocolate, né? Exatamente. Fiz um cálculo rápido. Mas é isso. Porque às vezes a gente acha que é só pegar a receita e substituir. E não só que não é. Os vários tipos de chocolate têm teores de gordura. De gordura diferentes. E essa velocidade tá bom? Essa velocidade tá bom, porque é só para dar uma agregada que a gente vai entrar agora com os ovos. Perfeito. Quando você põe para bater aqui, é para diminuir um pouco a temperatura também? Porque ele muitas vezes está quente. Cuidado para você não pegar tua mistura quente. Tem gente que derrete o chocolate numa temperatura muito alta. Muito alta. E daí cozinha o ovo. Cozinha o ovo. Exatamente. A gente bate para baixar um pouco a temperatura, porque eu vou entrar com os ovos e a gente não quer que os ovos cozinhem. Aqui você quer que entre um de cada vez ou todos de uma vez? Pode ser de 2 em 2, de 3 em 3. Vamos ver quantos eu consigo. O ideal é sempre não colocar todos de uma vez, porque você leva muito mais tempo para homogeneizar. Tá. E muitas vezes você vê aquela massa em que o ovo não agregou bem e fica aquele líquidozinho separado. Porque colocou de uma vez. Porque colocou tudo de uma vez. É muito líquido entrando de uma vez na massa. São 10 ovos. São então, 10 ovos. Você que está acompanhando a receita, vamos ver se eu decorei. Banho-maria, 2,5 xícaras. Meia de chocolate amargo, 2,5 de manteiga. Aí, batedeira. 4 xícaras de açúcar mascavo e 10 ovos. Olha, você vai ver que o ovo, como é um emulsionante natural, ele já ganha volume aqui. Ele já ganha volume, exatamente. Aqui a gente pode transferir para lá? Pode transferir. Agora a gente vai passar para esse outro bowl, porque a gente não precisa necessariamente de batedeira agora. Tá. Que a gente vai agregar o cacau, a farinha de trigo e é opcional a essência. Tá. Essência do que você usa? Nesse caso a gente vai usar de baunilha, porque como a gente vai fazer o caramelo, eu acho que o sabor combina. Ó, eu peguei a colher, é só um truquezinho, que muitas vezes lá no fundinho fica alguma coisinha. Então você pode mexer, mas não tem aqui não. Tem na colher, mas não tem problema. Então vamos passar para esse bowl maior. Então daqui, vamos por aqui, por ali? Cá. Ó, veja se assim tá bom. Tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Aí tem que ficar com a colher para mexer. Você tá aprendendo um brownie delicioso com caramelo salgado a calda. Agora a gente coloca o cacau. Cacau. Então, cacau, é uma xícara e meia. Uma xícara e meia de cacau. Uma xícara e meia de cacau. E a mistura do cacau com o chocolate dá um sabor diferente também, né? Depois, 1 xícara de chá de farinha. Olha, eu chego a chutar aqui que a quantidade, se você fosse fazer um bolo, aqui seriam uns 4 xícaras de farinha. 4 xícaras de farinha. Na verdade, um pouco mais, por causa do açúcar. Sim. Na verdade, eu sempre desconfio de uma receita. Se você quer um bolo fofinho, aerado, tem que ter, a farinha tem que ter pelo menos um pouco mais que o açúcar. Porque o açúcar, além dele dar estrutura, lembra o que eu sempre falo, ele pesa a sua massa. Se você colocar mais açúcar do que farinha... Ele pode pesar. Ele pode pesar. Aí ele vai funcionar ao contrário. Ao invés dele dar estrutura, ele traz peso para a massa. Eu queria dar o exemplo, Aninha, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas o brownie é como um bolo. É como um bolo, só que com muito menos farinha, Com muito menos farinha. Eu costumo dizer que é como se fosse um bolo solado. Bolo solado. Um bolo solado. Mas é um bolo solado proposital. Proposital, exatamente. É mais ou menos, olha,
como o petit gâteau também tem menos farinha, certo? Tem menos farinha. É. Aí, assim, aí é o seguinte, ó. Agora a gente vai pôr a essência. Essência. Essência de baunilha. Essência de baunilha. Perfeito. Você pode usar essência de avelã, essência de caramelo. Qualquer uma delas fica gostosa. Com chocolate... Ou nenhuma essência também. Todo mundo sempre pergunta, né, Aninha? A mistura de chocolate combina... O chocolate é super versátil. Combina com coco, combina. Amêndoa, combina. Damasco, maracujá, combina. Limão. Tem um bolo, eu não sei se te falei lá, que eu aprendi a fazer na Suíça. Na verdade, é um sorvete que eu fiz uma vez lá na Suíça, trabalhando. E daí, com chocolate com damasco. É delicioso. Nossa, é muito bom. Aqui tá pronto. Tá pronto? Tá pronto. Forma e vamos levar ele pro... Esse daqui, você prefere fazer em qual deles? Esse aqui? Pode ser essas duas que estão forradinhas aí. Você sempre dá uma forradinha. Exatamente. Que é mais Normalmente, você já viu que eu sempre trago forma com desmoldante. Sim. Nesse caso, como o brownie ele já solta bastante gordura, eu não gosto de usar o desmoldante. Tá. Porque às vezes fica com mais gordura. Fica Gordura com mais gordura. Aí eu uso sempre só a forma forrada com papel manteiga. Nesse caso é papel Teflon. Tá. Tem a mesma funcionalidade do papel manteiga, Perfeito. só que dá para lavar e reutilizar. Perfeito. E não coloco nada na lateral. Aqui, essa quantidade dá pra gente dividir em 3 formas de aro 20. Tá. A gente vai dividir em 2 aqui, tá bom? Tá. E você pode fazer aí em casa... Olha que massa linda, Aninha. Você é craque, viu, meu? Sou teu fã. Nossa. Hã? Ganhou dia. Verdade. Verdade. Ali... Olha que massa linda, meu. Olha, maravilhosa, né? Deixa a panela para eu raspar. Agora a tigela para você raspar. Agora a gente leva para o forno. Desse jeito. Pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos uns 45 minutos. Perfeito. No final do programa a gente mostra para vocês, independente dele estar prontinho e tal, 180 graus. 180. Aqui já tá. A gente mostra, né, Aninha? Só para mostrar para as pessoas como ele fica. Sim, no final do programa a gente mostra. Me explica o que você fez aqui. Vamos pôr. Agora a gente vai fazer o caramelo salgado. Então, eu peguei 2 xícaras de açúcar. Tá. A gente vai deixar ele caramelizando. Aqui. Aquele lá? Eu ligo ali. Última lá. Tá. Deixa eu só pegar aqui. Enquanto o açúcar está caramelizando, em outra panelinha, a gente trouxe o creme de leite fresco. Tá. Eu vou transferir aqui, a gente vai usar, melhor, mais fácil. É verdade. Aí, então, carameliza... Enquanto o açúcar vai caramelizar, a gente traz 2 xícaras de açúcar. Sem nada, só Sem nada, só açúcar, né? Só açúcar. Acendi errado. Acendeu ali. Essa daqui. Essa daqui? Pessoa. Achando que tá no fogão de casa, né? Quanto que a gente põe? Então, a gente vai pôr o creme de leite fresco, que é 1,5 xícaras. Tá. E tem que ser o fresco. O fresco. Tá. 2 colheres de glucose. 2 colheres de sopa e a colher de sopa de flor de sal. Você já colocou aqui? Já coloquei. Aqui a gente vai deixar ele aquecer o suficiente para derreter a glucose. Esse açúcar você não põe água, não põe nada? Não põe nada. Deixa assim. Quando ele caramelizar, a gente vai pôr essa misturinha aqui lá. Tá? Enquanto vai misturar uma vamos misturar uma com a outra. Você quer que abaixe ali, não? Eu quero, tô com medo dele queimar. Enquanto ele está caramelizando, a gente já pode ir adiantando a mousse. A gente pode colocar as folhas de gelatina na água gelada. Perfeito. Porque eu já deixei um bolzinho separado lá na geladeira. Aqui? Sim. Tem um bolzinho? Sim. Exatamente. A gente vai deixar hidratando 8 folhas. Aqui estão cortadinhas, mas 8 folhas de gelatina. Para mousse, sim. Sim? Sim. Ela age melhor. Ela age melhor, eu acho. Agora, quem tiver o costume de usar em pó, pode usar, fica à vontade. É só ficar atento à proporção, à quantidade de Aqui, gelatina. mais ou menos 8 correspondem a 2 pacotinhos. 2 pacotinhos daquele. Cada pacotinho tem 12 gramas, eu acho. Então são 24. A louca das gramas. Não. Assim, se você em casa está acostumado, o que acontece? Essa quantidade de gelatina, até para um volume grande. Sim. É como se você fosse fazer em casa, sei lá, em casa a gente faz... É que a gente vai fazer uma quantidade... 6 tacinhas com cada uma. Vou trocar para cá. Né? Pelo tamanho da tacinha. É como se você fizesse 12, vai. Isso. Ó, nosso açúcar está quase todo caramelizado. E só uma observação para o pessoal em casa, quando for
colocar a misturinha lá do creme de leite no caramelo, cuidado, porque o vapor que sobe queima muito fácil. Qual? Quando a gente for adicionar essa mistura no caramelo, sobe um vapor. Cuidado com o rosto. Não deixa o rosto assim próximo. Ó, o Instagram, @chef Ana Mimosa. Eu te sigo, né, Ana? Porque eu sou meio atrapalhado com essas coisas. O telefone da Ana, 11 99225 5943. Ó, nosso açúcar caramelizou, então a gente vem com a Agora, nossa cuidado, misturinha. ó, cuidado nesse ponto. Eu já Ó, não apaga o fogo, porque a gente vai continuar mexendo. Mas, ó, vamos derramando com cuidado e mexendo para ele não empedrar. Tá. Então, ó. Cuidado com o rosto nessa hora. Segure sempre a panela também, ó. Essa panela aqui, eu tô segurando ela aqui, ó. Porque senão com peso, com alguma coisa, ela pode virar. Ela pode virar, exatamente. Então segura direitinho. Tá pronto. Tá pronto? A gente só precisa deixar ele esfriar um pouquinho e depois a gente já pode usar. E vamos para nossa mousse, que a gelatina já está hidratando. Enquanto ele está esfriando, ele vai dar aquele ponto bem fluidozinho. O caramelo não puxa, mas um caramelo que dê para escorrer em cima do bolo. A gelatina tá com a água. Tá com a água. Agora a gente vai trazer pro fogo o leite. Agora eu vou usar a colinha. Eu te passo. Peraí, qual que você quer? O caramelo, o mousse? O mousse. 8 folhas de gelatina com água. Exatamente. Mais Na ou água menos, gelada. A gente colocou ali mais ou menos umas 2 xícaras de água, não sei. 3 xícaras de água. 3 xícaras. Ou até mesmo, eu gosto também de hidratar ela no gelo. Tá. Você pode encher o bowl de gelo e deixar a gelatina hidratando. Aí aqui é o leite. Aqui é o leite. Uma xícara e meia de leite. Uma xícara e meia de leite. Leite comum. Leite comum. Tá. E a gente vai levar ele ao fogo com meia xícara, porque a gente tem 2 medidas de açúcar. Isso. 1,5 xícara de leite para meia de açúcar. Meia de açúcar. Tá. Vamos levar pro fogo. Tá. Aqui mexe. Aqui mexe. Tá. Aí a gente tem 8 folhas de gelatina hidratada na água. Aí você vai usar 9 gemas. Isso. 1 xícara de açúcar, que tá lá junto com a gema. 3 xícaras e meia de chocolate meio amargo. A gente vai colocar no banho-maria? Não. Não? Não, ele a gente não vai colocar no banho-maria. Aqui você precisa de ajuda para alguma coisa? Na verdade, vai. Vamos levar ele pro banho-maria. Ó, louca. Pode ser aqui mesmo? Pode ser aí mesmo. Já pode levar ele pro banho-maria. Não vamos. Vou comer ele como? Crocante. Não, crocante. Vou trocar aqui, ó, Aninha, só para ir mais fácil, ó. Sim, senhor. Você aqui que pra manda. cá, aí ele escorre mais fácil. Então tem chocolate meio amargo, 3 xícaras e meia. Exatamente. Deixa em banho-maria ali. Deixa em banho-maria. Ali... Aqui a gente trouxe 1 xícara e meia de leite com meia xícara de açúcar. Perfeito. Só o suficiente para derreter o açúcar. Tá. Os cristais de açúcar. Tá? Isso daí é aquela receita para garganta, exato, né? Quando fica doente. Agora, a gente tem aqui 8 gemas. Gemada. Tipo isso. A gente tem 8 gemas. 3, 6... Tem 8 ou 9? Tem 9. 9 3, gemas. 6, 9. 9 gemas. Então são 9 gemas, 1 xícara de açúcar. Exatamente. Mas primeiro... A gente deixou ferver aqui um pouco o leite com açúcar. Aí eu vou trazer pra cá. Ah, tá. Mas só um pouquinho. Então são 9 gemas. Isso. Você, com o leite aquecido, para não cozinhar o leite, coloca um pouquinho. Se você colocar muito, a temperatura vai estar mais alta. Vai estar mais alta. Aí agora, depois que eu misturei aqui... Outro dia uma senhora me perguntou sobre isso, né? Ah, Edu, por que você misturou fora, tal? É a mesma coisa que a Ana está fazendo aqui. Se você jogar para muitas receitas, isso em receitas portuguesas é comum. Sim. Jogar direto lá as 9 gemas vai estar muito quente. Muito quente. Então você tira uma quantidade pequena do líquido que você tem, ali no caso o leite com açúcar. Leite, 1 xícara e meia de leite. Açúcar, meia xícara de açúcar na panela. Na panela. Aí, agora, desculpa, cortei. Imagina, são 10 gemas que você colocou um pouquinho fora e depois colocou de volta lá. E agora volta com 1 xícara de açúcar. Mais 1 xícara de açúcar. E agora a gente vai mexer. Por isso que é separado. Isso. Se misturar de uma vez, vai dar errado. Vai cozinhar as gemas. O pessoal fala assim, Edu, mas faz diferença? No doce faz.
Então, se a gente pegasse no começo lá e fizesse direto, provavelmente ia dar errado. Ali você tem o chocolate. Vai misturar o creme de leite ali. Aí o creme de leite a gente vai bater ele em ponto de chantilly. Tá. Vamos na cola, 2,5 xícaras de creme de leite fresco. E detalhe, tem que ser o creme de leite fresco, porque o creme de leite em caixinha, ele não dá o ponto. Perfeito. Aninha, você quer que eu cuide das coisas que você vai montando? Pode fazer. Posso, montando? Pode, eu vou... Nossa, a gente tem 3 coisas para cuidar aqui. Ó, vou pegar já aqui. Aqui é só ir mexendo. Só mexendo. Quando eu sei o ponto que tá certo aqui, Ana? Quando ele começar a soltar da colher ou da espátula, a gente já tem um bolinho aqui para desenformar. E a gente tem um para montar. O chocolate, ó, chegou na temperatura ali, eu baixei, tá? Tá Desliguei. ótimo. Então aqui a gente tem chocolate, derrete. Derrete. Creme de leite, bate à parte. Esse é o mousse. Enlouqueci o Edu agora Não. aqui, né, gente? Eu tô entendendo. Folha de gelatina hidratada na água. Folha de gelatina hidratada na água. São 8 folhas de gelatina. Daqui a Quer fazer o pouco a gente- teste? Daqui a pouco a gente vai juntar tudo aqui. São 8 folhas de gelatina. 8 folhas de gelatina. 1,5 xícaras de chocolate ao leite. Não, meio amargo. Meio amargo. É que eu gosto tanto do ao leite. Quem quiser fazer isso daqui com ao leite também dá? Dá pra fazer também. Eu diminuiria um pouco a quantidade de chocolate se fosse fazer ao leite. Perfeito. Ó, vamos lá montar o brownie. Aí você tem o bolo. O bolo. Que ficou 40 minutos, certo? Ficou 40 minutos. Perfeito. Ó, tô sujando a bancada toda. Depois, Ó, a gente tira só a casquinha. E ó, o meio dele tá bem molhadinho. perfeito. A gente vai montar aqui. Você pode forrar com uma folha de acetato, ou com filme, ou com plastiquinho, só para ele não colar depois, aqui na lateral. Tá. Mas vamos lá, a gente vem com o bolo. Você vai usar a forma, então? Eu uso a forma para montar ele. Tá. Porque eu monto, aí eu venho com o caramelo. Aqui já tá no ponto? Deixa eu ver. Não, aqui. Aí já. Já? Então pode Já. desligar. Pode desligar. Aqui pode desligar tudo. Pode desligar tudo. Tá. E aí, o Aqui. que é que a gente faz agora? Eu espremo todas as folhas de gelatina e coloco aqui dentro, no quente. A folha de gelatina A tá folha de hidratada. gelatina. Aperta para ela drenar bem. Então, ela tá hidratada, Tá ó. hidratada. Lembra uma alga, se você nunca usou, ó, são 8 folhas. E tá geladinho aqui, ó. Tira bem? Tira bem. Bem, mais? Só espreme um pouquinho e pode jogar aqui dentro e mexer para ela diluir. Ó, drenou bem, vai pra cá. Vai pro quente e mexe para ela diluir. Aí ela vai diluir. A gelatina vai dar estrutura nessa A receita. gelatina vai dar estrutura. Perfeito. Ó, já deu aqui o ponto. Deu ponto, perfeito. Deu ponto. Aqui também já diluiu as 8 folhas. A gente mistura com o chocolate agora. Joga ali? Joga ali no chocolate. Será que vai Precisa caber? ser em banho-maria? Pode Não, tirar? pode tirar. Senão você tira pra não correr o risco De queimar. Ou cair água lá Ou cair dentro. água. Mistura de uma vez ou pode ser aos poucos? Não, pode. Vai colocando e misturando. Ó, então a gente mistura um pouco. Se ele não chegou a derreter todo, com o calor da mistura, Ele ele vai vai derreter. terminar de derreter o chocolate. Não, mas já derreteu. Enquanto você está fazendo isso, eu vou montar aquele. Perfeito. Pode ser? Pode. Ó, caramelo esfriou esfriou. um pouquinho. Olha como ele já tá. É. Um ponto de... Ele ainda esfriaria um pouquinho mais. Se quiser esperar um pouquinho, pode esperar, não tem problema. Mas vai dar pra gente trabalhar com ele, sem problema nenhum. Olha que bacana vai ficando o brilho disso daqui, ó. Olha, Sim. olha que maravilhoso, meu. Ó, Renê, nosso caramelo aqui. olha isso aqui. Bom, hein? Aí mais um pouquinho, vou misturando. Mais um pouquinho. Pode pôr tudo? Pode pôr tudo agora. Ó. Então a gente faz a mistura que a gente fez na panela com as 8 folhas de gelatina, 10 ovos, 10 gemas. 10 gemas. Aí a gente tem A gente levou as gemas, o açúcar, o açúcar e o leite. e o leite. E aí, depois que ele ferveu, a gente colocou a gelatina hidratada nessa mistura ainda quente. Tá. E aí juntou com o chocolate. Por Tá. último, nessa mistura, a gente vai juntar o creme de leite batido no ponto de chantilly.
Tá um pouquinho morno, tudo bem. Tudo bem. Pra gente não perder essa aeração, Ó, é isso? exatamente. Olha como já tá o nosso caramelo. Então agora eu venho... Olha esse caramelo, meu. Eu vou regar O que o você brownie. fez? Você só misturou depois? Só misturei. Conforme, quanto mais ele for esfriando, mais cremosinho ele vai ficando. Mas ele já tá num ponto bom. Olha que lindo o caramelo. Meu Deus do céu. Esse caramelo É só isso? Só o açúcar? Uhum. É o açúcar com o creme de leite, a flor de sal e a glucose. Ah, todos eles juntos. Todos eles juntos. Agora a gente vai colocar aqui a mousse. E o que dá essa estrutura depois no caramelo, Ó, principalmente o creme de leite. Essa mousse que você está fazendo, depois de pronta, olha a textura dela aqui. Perfeita. Ela fica com a textura Lembra ótima. quase um sorvete. Quase um sorvete. Ela não Mas fica você não mousse colocou no muito. freezer? Não, só Depois geladeira. a gente testa pra você, a gente colocar no freezer. Pode, Pela consistência que ela É. tem. Ó, Aqui ela foi só pra geladeira. eu Então, misturei delicadamente aqui, ó. Mais ou menos delicadamente. aí ela vai pra geladeira Tá boa? agora. Tá boa. Certeza? Certeza. Aqui, ó, massa de brownie, caramelo e mousse. Perfeito. Massa de brownie, caramelo Caramelo e e mousse. Aprende aí, Luana, que você vai fazer essa receita pra mim, hein? Vou encomendar pra Luana essa receita. Agora a gente vem com outra. Ó, eu juro que eu fui limpando tudo, mas eu fiz uma bagunça aqui. E eu fui sujando mais Não. ainda. Aqueles pedacinhos você não joga fora, depois você pode Não, fazer depois... aquele... Ah, a gente pode fazer uma verrine. Sim, dá pra fazer muita a gente coisa. Vem aqui, Mais uma camada. mais uma camada. Meu Deus do céu. Aqui a gente pode fazer no 2, 3, 4 camadas, mas vamos encerrar. Quantas camadas foram naquele bolo de rolo que a gente fez aqui, que você fez? 30. 30 30 camadas. Olha lá. Foi o bolo de rolo que do é panetone. 10 camadas. Agora aqui, a gente vai cobrir com filme 20 minutos no congelador. Perfeito. E aí depois ele fica mais 1 hora na geladeira e tá pronto para servir. Tá. Aqui a gente tem um, E ficou 20 minutos, então. ele ficou 20 minutos e depois mais 1 hora de geladeira. 20 minutos no freezer, No freezer, 1 hora na 1 geladeira. hora na geladeira. Deixa eu pegar um prato bonito pra você. Eu sabia que vocês iam gostar. Denis, eu quero que você desça só pra sair da dieta, tá? Por favor. Desce, por favor. Vocês vão ver que vale a pena. Cadê? Onde foi que eu fechei ele? Aqui. Nossa, que demais, Ana. Parabéns, meu. Que receita bacana. Obrigada. Aí Olha você isso. abre o caramelo. Olha, o caramelo é Gente, igual que eu expliquei não se assustem de dizer, meu bolo está desmontando, não. A ideia é que quando você tire o acetato, ou tire Olha ele da isso. forma, o caramelo comece a escorrer. Pelo menos eu gosto assim. Meu, olha isso daqui que demais. E ó, Doce, faz uma bagunça, mas olha o resultado. Esse bolo é demais, meu. Sensacional, Aninha. Ô, Renê, mostra a câmera do Igor, que muitas vezes... Ó, vamos fazer o seguinte, ó. O Renê mostra a câmera do Igor. O Igor mostra agora a imagem do bolo saindo. Como seria a despedida do bolo, ó? Mostra a despedida do bolo. E, ô, Renezinho. Ô, Renê. Aí foi pro... Vai lá, pode sair. Sai, a despedida do bolo. Vai puxando ela de longe. Vai puxando. Olha lá. Vai puxando e Olha ela lá, vai olha lá. terminando. Olha o que é craque. Olha lá, olha a despedida do bolo, ó. Olha o que é craque, ó. Os meninos aqui são especiais, ó. Olha a despedida do bolo, Aninha. Você tá prestando atenção no bolo. Olha que lindo. Nossa, gente. A Ana tá quase caindo ali em cima. Você Ah, subiu. Aninha. A Aninha tá na ponta dos pés aqui. É balé, né, Aninha? Balé, gente. Balé. Pronto, olha agora. Aninha, obrigado, meu. Você é especial, viu? Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigado pelo carinho mais uma vez, uma receita maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Volte logo, viu, Ana? Volto Um sim. beijo grande a você de casa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem com Deus. Até mais. Você gostou?